Os monopólios existem porque bancos fizeram lobby para poder roubar das pessoas, não por compras erradas. Também não considero Mark Zuckerberg uma boa pessoa. Como você disse, ele criou o Facebook no dormitório para avaliar a atratividade dos estudantes sem consentimento. Compraram Instagram, WhatsApp e Tim Cook. Adquire 90 empresas por ano. O Google paga mais de 20 bilhões de dólares anuais à Apple para que ela não crie um mecanismo de busca, excluindo as aquisições do Google. Eles não têm plataforma de vídeo, tecnologia de anúncios, gerenciamento de servidores, colaboração em documentos, mapas, satélites ou navegação curva a curva. Eles não criam ideias como Willy Wonka, são como tio Patinhas. Compram brinquedos dos outros e usam. Você seguirá pesquisando com o Google. Você desativa a correção automática, como quando sugere Beverly Hills em vez de Burville Hills, e eles também desativam o contexto. Como assim? O Google faz isso de propósito? A Amazon cobra para posicionar resultados de busca, então o primeiro resultado é sempre mais caro, pior ou os dois. Tornamos ilegal consertar a tecnologia de outros e depois nos surpreendemos com tantos defeitos. Por que a internet está piorando? Acho que é como aquele meme do cérebro galáctico. 3 níveis de explicação, uma para cérebros pequenos, outra para médios e outra para o maior. Então, o cérebro pequeno. A resposta para isso é tipo, a culpa é minha e sua. Nós, como consumidores, somos os árbitros todo-poderosos de tudo que acontece na sociedade. Nossas escolhas de consumo determinam tudo. Não compramos com cuidado, usamos serviços gratuitos e não pensamos nos problemas futuros. Acho isso uma besteira. Eu acho que a ideia de que você vai sair de um monopólio apenas comprando de forma diferente é como achar que vai resolver a emergência climática só reciclando. Não me importa o quanto separem o lixo reciclável em palisadas, isso não vai evitar os incêndios, esse é um bom ponto. Há uma explicação intermediária. Temos fracassos como Zucker e Musk, influenciados por cetamina, comandando o mundo. São pessoas claramente más que cometeram atos terríveis, e acredito que isso é verdade. Eles são pessoas terríveis, mas eu também acho que, sabe, eles só estão fazendo o que lhes é permitido fazer. Quero dizer, veja, Mark Zuckerberg presidiu o Facebook de 2005 a 2012, quando era bem divertido de usar. Não é como se ele tivesse tido um derrame e acordado mal. Era isso que eu queria dizer, certo? Porque, olha, eu só conheço ele por aquele filme famoso, mas basicamente ele criou um site para avaliar mulheres. Não é exatamente algo super progressista para se fazer em 2026, mas também não é um comportamento de demagogo ou oligarca maligno. E aí o Facebook também dizia, ei, o MySpace está espionando você, isso é uma besteira, a gente não vai fazer isso. E além disso, eles são controlados por um bilionário maligno. Quem iria querer usar uma rede social que pertence a um bilionário? Então você tem, sabe, esses caras que são vilões, mas eles fazem o mal pelo mesmo motivo. Seu cachorro lambe as próprias bolas porque pode. E o motivo pelo qual pode é porque os formuladores de políticas, que ao contrário desses caras recebem salário para trabalhar para nós, tomaram decisões em tempos recentes. Isso teve o resultado previsível e previsto de permitir que as piores pessoas fizessem as piores coisas que podiam imaginar e ganhassem quantias absurdas de dinheiro com isso. Eles criaram um ambiente de políticas inchitogênicas. Avisamos na época, mas eles fizeram mesmo assim. Agora, eles e seus conselheiros, os economistas que defendiam monopólios, estão livres de responsabilidade. Você diz para um monopolista, bem, sabe, os 40 anos que você passou, ou melhor, você diz para um economista, os 40 anos que você passou defendendo a eficiência dos monopólios são o motivo de todos nós estarmos sendo prejudicados hoje. Eles perguntam, como você tem tanta certeza de que minhas políticas pró-monopólio estão ligadas aos monopólios que destroem nossas vidas? É como se antes não tivéssemos problema com ratos porque usávamos veneno para ratos. Aí esses caras disseram, parem de usar veneno para ratos e nós paramos de usar veneno para ratos. Agora os ratos estão praticamente comendo nossos rostos e a gente pergunta, por que vocês nos fizeram parar de usar veneno para ratos? E eles dizem, como você sabe que isso é culpa nossa? Talvez este seja o tempo dos ratos, e manchas solares os tornaram mais férteis do que nunca na história humana. E admito que os ratos compraram e fecharam as fábricas de veneno, mas não usamos mais veneno para ratos. É apenas uma decisão econômica racional. Então eu acho que temos que colocar a culpa nas pessoas que trabalharam pra gente, que foram avisadas na época de que suas teorias favoritas iam criar essa situação de merda, onde tudo vira uma bagunça, que mesmo assim fizeram isso e que, hoje, muitos recebem altos honorários de consultoria, exibem seus falsos prêmios Nobel de Economia e são elogiados como grandes figuras históricas. Tipo, a gente tem que lembrar que foram eles, não só para que a gente possa cobrar deles, mas para garantir que no futuro ninguém como eles chegue perto das alavancas do poder.
É realmente difícil enxergar isso de dentro agora. É difícil ver como desfazer esse tipo de coisa porque é muito poderoso. Voltando ao que falamos, o Facebook reclamava: Ei, Tom, esse bilionário é dono do MySpace. Eu provavelmente nem era dele. Era o Rupert Murdoch, então Mas era o Rupert Murdoch. Ele tinha razão ao dizer: olha, esse cara. Ele é meio decadente, senil, um bilionário vampiro imortal australiano espionando você de cima a baixo. Sim. E aí, em vez de dizerem, tipo, bom, primeiro de tudo, eles disseram que nunca fariam isso. E aí a Meta falou: mas se a gente fizesse, ganharíamos tanto dinheiro. E agora você tem a Meta dona do WhatsApp que você usava pra falar com sua avó na Ucrânia, ou sei lá, ou sabe, na Polônia. E tudo isso vai pra máquina de dados. Pra criar, bom, sinceramente, o modelo de IA mais ruim que existe por aí, pelo menos entre as IAs mais populares. Só espionando você. Qual era a sua frase de idiota a apetite? Eles também fazem isso e deve ser ainda pior. Rupert Murdoch e a equipe do MySpace olham para o que o Facebook está fazendo e pensam: uau, você é o Michael Jordan do que nós criamos. Sim, o Louis Pasteur da vigilância comercial. Então, eu acho que há um pouco de verdade nisso. E eu acho que o que você precisa entender é que eu não acho que Mark Zuckerberg tenha sido um cara legal algum dia. Como você falou, ele criou o Facebook no dormitório para avaliar a pegabilidade dos estudantes sem consentimento. Então, não é como se ele tivesse sido um cara legal algum dia, certo? Mas ele era disciplinado, certo, em prol do próprio bem-estar dele. Ele sabia que se nos prejudicasse, coisas ruins aconteceriam com ele, então nos tratava melhor. Sabe, se você é um físico, às vezes tenta teorizar um mundo que é meio abstrato para um experimento mental onde tudo é perfeito. Você diz: imagine uma vaca perfeitamente esférica de densidade uniforme em um plano sem atrito, e então você faz uma teoria sobre isso. Bem, se você é um economista, às vezes diz: imagine um negócio perfeito, ele não paga nada pelos seus insumos e cobra infinito pelos seus produtos. Agora, as empresas não conseguem realmente funcionar assim, a menos que sejam editoras acadêmicas. Nesse caso, é exatamente assim que elas funcionam. Mas todo o resto precisa aceitar alguma disciplina. Se você não pagar as pessoas, elas não vão trabalhar para você. Se você não oferece valor, os clientes vão embora. Eles seguem a disciplina dos mercados e concorrentes e, como você disse, deixamos o Facebook comprar seus rivais. Agora, quem defendia os monopólios como eficientes não afirmava que todos eram bons, apenas dizia isso. Só é bom ter um monopólio se você conseguiu esse monopólio tentando ser excelente e não tentando adquirir poder de mercado. Hoje em dia, é difícil entender por que uma empresa tomou certa decisão. Você não pode simplesmente entrar na mente do Mark Zuckerberg e dizer: você comprou o Instagram porque achou que beneficiaria o Facebook e agradaria seus usuários? Você comprou o Instagram por acreditar que daria menos opções às pessoas, certo? Geralmente é difícil saber. Porém, Mark Zuckerberg nunca teve impulso criminoso. Ele não se comprometeu imediatamente a escrever um e-mail para outra pessoa para que isso pudesse ser descoberto depois em algum tipo de processo judicial. Sabemos que, ao comprar o Instagram, o diretor financeiro enviou um e-mail perguntando: Mark, por que pagar $1 bilhão por uma empresa com 12 funcionários? E ele respondeu, parafraseando aqui, mas algo como: olha, as pessoas amam o Instagram, elas odeiam o Facebook, e elas saem do Facebook, vão para o Instagram e não voltam. Então, se comprarmos eles, vamos recuperar essas pessoas. Elas não serão usuárias do Facebook, a plataforma, mas estarão presas ao Facebook, a empresa. Ele já havia enviado um memorando à empresa dizendo que é melhor comprar do que competir. Isso é quase como um memorando dizendo: ei, Beto, conhece aquele cara? A gente estava pensando em matar, só pra... Você sabe, é definitivamente um assassinato. E agora que eu penso nisso, estou realmente premeditando seriamente. Então você tem esse memorando, certo? Ele está nas evidências. O Departamento de Justiça do Obama analisou e afirmou: não há nada aqui. Vamos deixar passar, pois todos os departamentos de justiça e FTCs, de Reagan a Biden, aprovaram quase todas as fusões por considerarem os monopólios eficientes. O Facebook elimina concorrentes ao comprar Instagram, WhatsApp, e não é só ele que faz isso. Quero dizer, Tim Cook compra 90 empresas por ano só para você ter uma ideia. Ele está trazendo mais startups para os acionistas dele do que você traz sacolas de compras para seus filhos. Certo, Google. O que seria do Google sem suas aquisições? Afinal, tudo o que fazem internamente fracassa, não? Nem conseguiram fazer o Google Vídeo funcionar e precisaram comprar o YouTube. Se tirarmos as aquisições do Google, eles não possuem plataforma de vídeo nem tecnologia de anúncios. Eles não têm gerenciamento de servidores, colaboração em documentos, mapas, satélites, nem navegação curva a curva. Só possuem um clone do Hotmail.
Gmail é decente, mas foi algo que eles criaram internamente, certo? Mas todo o resto que eles criaram internamente, quase sem exceção, fracassa e afunda. Eles não são a fábrica de ideias do Willy Wonka, mas sim o tio Patinhas. Compram brinquedos dos outros e brincam com eles. Essas empresas eliminaram a concorrência. O Google paga para a Apple mais de 20 bilhões de dólares por ano para não criar um mecanismo de busca. Vi isso e achei interessante, sempre quis saber por que a Apple nunca entrou nas buscas, já que tem recursos para isso. E alguém disse, mas o Google é o melhor nisso. O que você sabe não é verdade, ou pelo menos não era verdade quando eu fiz essa pergunta. Talvez seja verdade agora. Eu acho que não, duvido. Eu tenho recomendações se você tiver interesse. Sim, na verdade eu quero depois, porque eu fico pensando, o que a gente usa? DuckDuckGo? Eu não sei. O que a gente vai pular? Se quiser gastar 10 dólares por mês, existe a empresa Kagi, K-A-G-I. Não trabalho para eles nem tenho relação comercial. Às vezes recebo um e-mail do CEO agradecendo por elogiar a empresa em entrevistas, pois ele gosta de usar isso. Já escrevi mais de 30 livros e meu editor cuida dos meus romances. Escrevo romances de ficção científica e não ficção, como em Shitification, meu editor de romances. Conheço meu editor desde adolescente. Nos conhecemos em um BBS quando eu tinha 17 anos. Ele é muito inteligente, autodidata, deixou o ensino médio aos 14 anos para viajar de carona pelo país e criar fanzines de ficção científica. Depois, tornou-se vice-presidente da Macmillan. Ele aprendeu sozinho, eu estava com ele, e a esposa dele também é autodidata brilhante. Patrick e Teresa Nielsen Hayden em sua casa em Tucson para uma conferência. Estávamos sentados, tomando café e olhando para as telas, como sempre. Ele perguntou, você já tentou o Kagi? E eu disse, me fala sobre o Kagi, e ele respondeu, você lembra de quando era assim? Tipo, você podia perguntar 1 milhão de coisas para o Jeeves e nunca recebia uma resposta direta. Você digitava palavras vagas no Google e ele dava o que queria. O Kagi é assim e eu fiquei surpreso. E então eu tentei. Eu não sei como está agora. Antes eles te davam 100 buscas de graça e depois você tinha que pagar 10 dólares por mês, então eu tentei. E eu fiquei tipo, meu Deus, esse é um negócio. E imediatamente comprei uma assinatura para toda a minha família. E então Jason Kebler do 404 Media, que é esse ótimo site de notícias de tecnologia, ex-funcionários da Vice Motherboard fundaram um veículo jornalístico próprio antes da implosão. São jornalistas investigativos excelentes. Ele publicou um artigo, uma matéria investigativa sobre Kagi e revelou algo que eu não sabia, que é que Kagi não possui seu próprio índice, ele usa o índice do Google e depois o aluga, certo? Você pode pagar pelo acesso à API, entendi? E aí ele reorganiza os resultados. Então, Kagi, uma startup com sei lá quantos funcionários, uns 10 ou algo assim, consegue te dar resultados 0 vezes melhores que os do Google, o que mostra que o Google faz isso de propósito. Sim, então vamos pular pra isso agora porque eu achei isso meio insano. Mas essa é uma daquelas coisas que eu pensei, isso é verdade, mas faz sentido, só que é tão maldoso, então vamos com calma. Como assim? O Google faz isso de propósito? Então sim, eu sei de qual história você está falando. Isso saiu do caso antitrust do Google. Foram 2 casos que eles perderam em 2024. Um era sobre busca, o outro sobre publicidade. Isso é do caso de busca. Sou grato ao Ed Zitron, do podcast The Better Offline e Where's Your Red At? Newsletter, pelo trabalho de reportagem sobre isso. Nos memorandos do Departamento de Justiça, exigiram que o Google entregasse. Durante a fase de descoberta, vimos que em 2019 o Google atingiu um limite. O crescimento da busca e da receita estagnou. O motivo é que já detinham 90% do mercado. Você não consegue crescer tendo 90% do mercado certo? Você pode, claro, criar 1 bilhão de pessoas até a maturidade e transformá-las em seus clientes. Esse é um produto chamado Google Sala de Aula. Vai levar um tempo para dar resultado, certo? Enquanto isso, sem crescimento, Wall Street fica ansiosa. O que fazem? Os memorandos mostram disputa entre 2 grupos de executivos. O líder de um dos grupos é Prabhakar Raghavan, ex-McKinsey e engenheiro. Ele trabalhou no Yahoo e era responsável pela busca. No período em que caíram de 90% de participação de mercado para fechar, ele fracassou e depois foi promovido para liderar a receita de busca do Google. Ben Gomes, um dos primeiros Googlers, começou a construir os servidores quando ainda era só um computador embaixo de uma mesa. Ele criou a rede global de data centers e agora lidera a tecnologia de busca, sendo considerado o czar dessa área. E Prabhakar Raghavan, Ben Gomes, eles têm essa discussão porque Raghavan tem um plano. Ele diz, eu sei como impulsionar o crescimento da nossa busca. A gente só precisa fazer as pessoas buscarem mais, certo? Se a gente piorar a busca.
Quando você busca algo e não acha a resposta, precisa digitar mais. É fácil, né? Basta desligar a correção automática, sabe? Quando sugere você quis dizer Beverly Hills, não Burville Hills, eles também desativam o contexto. Então, por exemplo, digamos que um cara acabou de jogar um sanduíche submarino em um brutamontes de gelo em Washington, D.C., e você procura por um sanduíche submarino. Ele destaca esses resultados por estar atento ao mundo. Existe uma coisa chamada derivação de consulta. Quando você procura por calças, ele também procura por pantalonas. Sabe, essas são apenas opções que você pode desativar no back-end do Google. Eles desativam isso. Agora pesquisamos 2 ou 3 vezes, dando a eles mais chances de mostrar anúncios. E você pode ver nas mensagens que eles estão discutindo sobre isso. E Gomes está tipo, eu dediquei décadas da minha vida para essa empresa. Para tornar a busca incrível. Sim, pela excelência técnica, certo? Assim como a equipe dele. Já a equipe do Ragavan defende que dinheiro fala mais alto e conversa fiada não adianta. O que as pessoas vão fazer? Usar o Bing. Pagamos 20 bilhões de dólares por ano à Apple para não criar um mecanismo de busca e compramos todo o espaço da loja. Se você pesquisar, independentemente de qual operadora de celular você tenha, qual sistema operacional móvel você use, qual fabricante você tenha, qual sistema operacional você esteja usando, qual navegador você esteja usando, você vai pesquisar com o Google. Então, por que nos importaríamos? Se criarem um buscador melhor, ninguém o encontrará. Por que gastamos 20 bilhões de dólares por ano para manter a Apple nas buscas se não vamos usar isso? Pagando bilhões por ano para garantir que o Google seja a busca padrão no Safari de todos os dispositivos. Isso significa que não é a Apple. Se tivesse um mecanismo de busca, o padrão seria o da Apple. Os 20 bilhões representam o valor pago à Apple para que não crie seu próprio mecanismo de busca, já que poderia ganhar 19 bilhões por ano com isso. Provavelmente é esse o cálculo que ambos estão fazendo. E devo ressaltar que esse é o maior acordo que qualquer uma das empresas faz, e ele é negociado diretamente entre os CEOs das duas empresas. Entendi. Então isso é como o telefone vermelho direto do Tim Cook. Esse é o topo, certo? Todo mundo se reúne, você relaxa, caça alguns humanos, faz carinho no seu gato persa branco, não é? Bebe um pouco de sangue de bebê ou algo assim. E aí você fica tipo, quantos zeros depois do 2 este ano? Ah, vamos colocar 10 sabe? Então eu tive que fazer as contas. Quantos zeros depois do 2? E 20 bilhões. Uau, que ótimo. Então eles estão sentados lá pensando, vamos deixar a busca ruim para que você tenha que fazer 3 vezes e a gente possa colocar 3 blocos de anúncios no topo. A maioria não reclama, afinal você ainda tem uma caixa mágica que busca na internet. Bom, e para onde mais você vai? Vou para o Alta Vista, que talvez nem exista mais. Lembra do Saturday Night Live? Eu estou rindo. Lily Tomlin fazia a Ernestine, a telefonista, e criava comerciais falsos para AT&T. Sempre terminava com ela olhando para a câmera e dizendo, não ligamos, não precisamos, somos a companhia telefônica, certo? Esse é o problema. Não é só que empresas ficam grandes demais para falir e são resgatadas, ou grandes demais para serem presas o que ocorre. O Google, por exemplo, foi condenado por conduta monopolista em buscas. O juiz disse, sua punição é não ser punido. Pode seguir pagando 20 bilhões de dólares por ano para a Apple? Você pode continuar fazendo tudo pelo que foi condenado porque é grande demais para falir, mas eles ficam grandes demais para se importar, não é? Por que você se importaria, tipo, se o seu caminho para o sucesso é ser pior? Quero dizer, olha a Boeing, certo? A Boeing elimina seus concorrentes. Eles começam, você sabe, a acabar com os sindicatos, transferem a fabricação para a Carolina do Sul e os aviões começam a cair do céu e agora todos nós vamos morrer de Boeing. Mas o que vamos fazer a respeito, certo? Voar em um Airbus? Tem um app chamado Flight que mostra o tipo de avião em que estou. Minha esposa sempre pergunta, que tipo de avião é esse? E eu digo, Airbus, alguma coisa, sei lá. E ela, ah, que bom. Graças a Deus. Moro embaixo da rota de aproximação do aeroporto de Burbank, e a Southwest passa com um 737 MAX sobre meu telhado a cada 15 minutos. Você está só jogando na sorte. Só vou morrer, é assim que funciona. Lembra do filme Donnie Darko em que o avião cai no quarto dele? Espero que não aconteça com você. Mudanças têm custos, como você menciona no livro. Engraçado, eu pensava nisso agora. Um dos nossos patrocinadores é a Mint Mobile. Custa cerca de R$ 15 por mês ou ano, não é propaganda paga, é realmente muito barato. Perguntei a Jen quanto pagamos pela AT&T e ela respondeu, 400. E eu falei, vamos trocar. E ela disse, mas meu pai está no plano, meu irmão está no plano, eu estou no plano, você está no plano, o pai está no plano, sua mãe está no plano. Todos nós provavelmente temos que ir à loja ao mesmo tempo, o que por si só é impossível.
E depois ficar sentado por 4 horas e meia pensando por que o que clico na tela não funciona. É só isso. O custo de trocar vira 10 mil dólares do meu tempo em vez de só pensar, ah, dane-se, pago 400. Eu ficaria interessado em saber exatamente como isso realmente vai acontecer com você, porque houve uma ordem, e isso é um exemplo de como a regulamentação pode mudar a forma como essas coisas funcionam. Houve uma ordem para a portabilidade numérica há 3 administrações atrás. Isso já faz um tempo. E você liga para uma operadora, acessa o portal deles e diz: estou portando meu número. Eles te dão um código de uso único como aquele que você recebe ao entrar no seu banco ou algo assim. Você vai para outra operadora, vai para a Mint Mobile e fornece esse código para eles e pronto. E, sabe, é engraçado porque, tipo, quando você pensa em rede social, seria a coisa mais fácil do mundo de portar. É algo bem antiquado, tipo Prodigy ou CompuServe, onde você precisa saber em qual rede social a pessoa está para falar com ela. Tipo, pensa em como a sua operadora ficou irrelevante nesse ano de 2026, certo? Ninguém liga para um amigo dizendo: você não vai acreditar quem é o SIM no meu celular. Isso não importa. Você pega o telefone, liga para a pessoa e isso significa que é bem simples sair. Eu, assim como a Mint e várias outras operadoras, sou uma MVNO, uma operadora móvel virtual, então elas não têm sua própria rede. Existe uma exigência legal de que as operadoras vendam tempo de uso em suas redes. Você tem 2 ordens regulatórias, uma de portabilidade numérica e outra de compartilhamento de instalações essenciais. De repente, você pode ter 100 companhias telefônicas todas se fiscalizando entre si. Tipo, chega um ponto em que, se a AT&T fizesse você se classificar junto com eles, talvez todos vocês fossem fazer isso. Ou você pode dizer, tipo, pai, mãe, cis, irmão, seja lá quem for, estou saindo do plano. Se a AT&T ligar e disser que será mais R$2 por mês, me desculpe, mas é assim que funciona. Pode me achar na Mint Mobile ou em qualquer lugar, Google, Fi, há milhões dessas operadoras. Gosto muito da Calix, administrada por uma organização sem fins lucrativos com histórico de resistência à vigilância. Eles foram os primeiros a contestar com sucesso um mandado do Patriot Act. Assim como os custos de mudança, eles não surgem de regras imutáveis. Os custos de mudança surgem de políticas, e às vezes temos políticas que deliberadamente reduzem esses custos de mudança, certo? Tipo, isso seria como uma ordem que estou relatando, certo? Às vezes, políticas elevam os custos de mudança, e sem elas, as empresas podem reduzir esses custos sozinhas. Então, em 2001, 2002, eu era um diretor de tecnologia da informação contratado. Eu ajudava todas essas pequenas empresas a montar suas redes e se conectarem à internet. E era uma época difícil para a Apple, para o Mac, porque a Microsoft tinha acabado de ser condenada por ser monopolista. Eles tinham 90%, 95% de participação de mercado nos desktops. E uma das coisas que fizeram foi simplesmente parar de atualizar o Office para Mac, o que significava que se você criasse um arquivo do Word, ou um arquivo do Excel, ou um arquivo do PowerPoint e compartilhasse com um usuário de Mac, provavelmente não funcionaria de forma muito confiável. Era como se você pudesse simplesmente dispensar a instalação do Office para Mac, circular pelo escritório, e todos os arquivos ficariam corrompidos espontaneamente. Era tão ruim que você encontrava esses ambientes de escritório. Havia tipo 25 pessoas em PCs com Windows e, por exemplo, um designer e o CEO com um PowerBook e um Mac de mesa. Eu dei a eles um PC com Windows para usarem o PowerPoint, mas era tão difícil que coloquei uma placa de vídeo potente e eles mudaram para o Windows. A Apple resolveu o problema colocando engenheiros para fazer engenharia reversa no Microsoft Office, criando o iWorks, Pages, Numbers e Keynote, que lê e escreve arquivos do Excel, PowerPoint e Word perfeitamente. Eles lançaram a campanha Switch, dizendo que você pode mudar facilmente. Basta comprar um Mac, abrir seus documentos e tudo funcionará perfeitamente. Isso ocorreu porque os computadores digitais têm essa incrível característica. No jargão da computação, sou um cientista da computação de mentirinha. Tenho doutorado honorário em ciência da computação, mas não é real, e larguei o curso. No jargão da computação, chamamos o computador de máquina universal de von Neumann completa de Turing, o que isso significa na área. Esta máquina de computação executa qualquer programa válido. Então, este iPad na sua frente tem a mesma capacidade de processamento, a mesma capacidade de seguir instruções que o processador da câmera digital SLR, que está nos gravando, e a Smart TV que está bem ao nosso lado, e seu smartwatch que está ali, e também o Univac. Agora, eles funcionam em velocidades muito diferentes, têm quantidades diferentes de RAM. O Univac pode demorar milhões de anos para rodar os apps do seu iPad, certo?
Mas todos os computadores podem rodar todos os programas, o que significa que, se algum dia houver, tipo, uma pilha de merda de 3 metros em um programa que você usa, existe uma escada de 3,5 metros, feita de código que pode ser compartilhado e usado para contornar isso, como a Apple fez agora. Nos anos seguintes, as leis de propriedade intelectual se expandiram para impedir essas ações. Um crime previsto na seção 1201 do Digital Millennium Copyright Act. Engenharia reversa em dispositivo protegido é crime, com pena de até 5 anos de prisão e multa de US$ 500 mil, certo? Então eles estão apenas aumentando esse muro com leis criminais, tornando isso ilegal. Então, essa é outra dimensão da política, né? Por isso que eu digo que o ambiente de políticas envenenadas foi o que criou isso, certo? Tornamos ilegal consertar a tecnologia dos outros e depois questionamos por que tudo está quebrado. Ou Papai Noel. Mais cedo falamos da MDNO que patrocina o programa, a CAPE, focada em segurança. E a única razão pela qual essas coisas podem existir é porque a lei diz, olha, se você vai ser dono de todas as torres de celular, você tem que deixar outras empresas alugarem essas torres por um valor justo. Compartilhamento de instalações essenciais. Então é interessante ver como esses lugares, eles acabam sendo mais baratos que a ATT ou a CAPE, que é o que a gente tem, tipo, olha, a gente realmente garante isso. A gente tem um diferencial. Alguém não pode simplesmente dizer que é o Jordan e pedir para transferir o chip para outro celular para roubar as informações bancárias dele. Não é assim tão fácil. Bem, nessas redes de operadoras, todas elas rodam um protocolo chamado S7. Isso fazia parte da especificação original do GSM, que é usado para cobrança, SMS e roaming. É tão inseguro que geralmente é possível rastrear a localização e movimentos de qualquer pessoa com celular. Porque o S7 é tão ruim e as operadoras estão cheias de ameaças internas, então você tem pessoas mal intencionadas, caçadores de recompensas, cobradores de dívidas que por anos conseguiram obter informações detalhadas sobre sua localização e uso do celular diretamente das operadoras. Existem até serviços comerciais onde você pode simplesmente comprar isso, e existe uma espécie de intermediário. Você conhece o Bellingcat, certo? Então, entrevistei alguém de lá e ele disse isso. Uma das maneiras que eles encontraram esses espiões russos que vieram e basicamente tentaram matar aquele espião em Londres, sim, eles os encontraram. Eles têm pessoas corruptas nas operadoras de celular na Rússia. Perguntaram, se eu te der $1.000, pode nos passar a localização deles o ano todo? E responderam, ok, claro. Isso é, uma das coisas sobre a capacidade dessas empresas de reunir e reter tantos dados sobre nós, as empresas de tecnologia, é que elas também têm ameaças internas. Elas espalham informações facilmente, né? E vemos isso repetidamente, sabe? O Facebook já teve várias pessoas dentro da empresa que foram demitidas por perseguirem seus ex-parceiros. Eu sempre me perguntei sobre isso. O Google também e a NSA também. Na verdade, a NSA tem até um acrônimo bonitinho para isso. Então, sabe, existem 2 tipos de inteligência que as agências de espionagem coletam. Rumint, que é a inteligência humana, quando você pergunta algo para alguém, e Seguinte, que é a inteligência de sinais, quando você espiona as comunicações deles. Eles têm um terceiro tipo, que eles chamam de Lovint, que é quando você espiona alguém por quem você está apaixonado. Usando a tecnologia de vigilância da NSA, certo? Isso deve ser ilegal e provavelmente um crime grave. Mas eles dizem, ei, pare com isso. certo? Mas, de novo, como vão descobrir e será que realmente vão te punir? Qualquer dado coletado provavelmente vaza e qualquer dado armazenado certamente vaza. Isso é interessante, que coisa estranha. Você está namorando alguém, seja um cara no ensino médio ou uma garota na faculdade, tanto faz. Aí você pensa, que estranho, ela trabalha para a CIA agora? Espera, ela trabalha para a CIA mesmo? Ou, sabe, Booz Allen, ou IBM, ou algum dos outros grandes contratados, ou Palantir, sabe, todos eles têm toda essa capacidade e não têm vergonha de usar. Tipo, ei, sabe, eu posso te encontrar em qualquer câmera. Legal, você pode me ver atravessando a rua em Nova York. Espera, você pode me encontrar em qualquer câmera. O que mais você já me viu fazendo, certo? Bem, e, sabe, temos essas câmeras flock por toda parte e, sabe, nos dizem que é uma questão de segurança pública. Mas, sabe, mesmo que você concorde com isso, o que eu não concordo, se você concordar, a ideia de que a polícia não deveria precisar da Quarta Emenda, não deveria precisar obedecer à Quarta Emenda, deveria poder te rastrear em todos os lugares que você vai. Ninguém se impressiona em filmes de detetive quando o detetive diz que vai ligar para um amigo no departamento para descobrir de quem é a placa. Isso não é nada incrível, é bobo. Nenhum policial revelaria a um amigo de quem é a placa do carro. Todos sabemos que isso é rotina. Bem, perseguidores, caras estranhos, criminosos, você sabe, todos eles conseguem acessar pessoas que têm acesso a todos esses dados, ou eles odeiam essas pessoas.
Isso realmente é assustador. Também viramos reféns uns dos outros nas redes sociais, como você citou no livro. É, porque eu não sei, minha comunidade de imigrantes tem um grupo no Facebook, ou o grupo de pais dos meus filhos. Verdade, o grupo dos pais da escola dos meus filhos é no WhatsApp. Se eu disser que não uso produtos da Meta, vão responder: boa sorte, você não saberá de nada. Pois é. Seus filhos vão adorar o dia do cupcake. Também pode ser que você tenha a mesma doença rara que outras pessoas, conhecida como problema de ação coletiva. É um termo econômico, como custos de mudança, e destaca que, mesmo amando seus amigos, eles dão muito trabalho. Vocês nem conseguem decidir juntos que filme assistir ou a que bar ir no fim de semana. Então, como é que vocês vão concordar sobre, tipo, quando é hora de todos vocês saírem do Facebook? E Mark Zuckerberg entende isso. Mark Zuckerberg entende isso. Ele percebe que, enquanto você valorizar mais seus amigos do que desgostar dele, continuará lá, mesmo que o serviço piore. Então, isso é intrínseco a qualquer tipo de serviço social. É uma forma de criar dependência que é muito mais barata e confiável do que as formas mais exóticas de dependência, como receber um suborno do Google para não criar um mecanismo de busca ou montar esses sistemas de cobrança extremos. Onde, se você quiser obter todos os descontos e tudo mais, todos vocês têm que ficar presos ao sistema e nenhum de vocês pode sair. É como uma situação real de reféns. Esse é um caso direto, acontece de forma orgânica, por isso vemos as redes sociais virando um esgoto hoje. Falávamos sobre o MySpace, enquanto Mark Zuckerberg atraía pessoas de lá, e o argumento dele não era só esse. Valorizamos a privacidade e não pertencemos a um bilionário, pois isso tem limites. Você vai ficar aí convencido relendo a política de privacidade e esperando os seus amigos te acharem no Facebook? Ele explicou. Esta ferramenta, um bot, usa seu login e senha para acessar o MySpace várias vezes ao dia. Finge ser você, coleta seu feed e transfere para o Facebook. Você responde aqui, enviamos para o MySpace, assim você come o bolo e fica com ele. Isso é interoperabilidade adversária. É só outra versão do que Steve Jobs fez quando mandou seus engenheiros fazerem engenharia reversa na suíte de escritório. Nos anos seguintes, apenas tornamos isso ilegal. Então, em 2024, havia alguns adolescentes que criaram um aplicativo chamado OGAP. Você fornecia seu login e senha do Instagram e ele acessava a conta como se fosse você, capturando tudo o que o Instagram mostraria. Ele jogava fora os anúncios, jogava fora as sugestões, jogava fora o conteúdo impulsionado, jogava fora as coisas que tinham aparecido de 3 meses atrás, porque parecia um clickbait. Mostrava o que as pessoas que você seguia postavam em ordem cronológica reversa e só enviava dados à Meta se você curtisse ou comentasse. Então, normalmente, quando você está usando o aplicativo do Instagram, eles sabem de tudo. Se você reduz a velocidade ao rolar a tela, eles detectam isso pelo acelerômetro e sabem como você segura o aparelho o tempo todo. É uma quantidade enorme de dados, mas nada foi enviado para a Meta. Em um dia, o 10 mais baixados nas 2 lojas de aplicativos. Naquela noite, a Meta pediu à Apple e ao Google para removerem o app e de manhã ele já tinha sumido. Fazer engenharia reversa no iPhone para instalar apps fora da App Store é ilegal. Eu não sabia, então a história terminou. Eu não sabia disso. Talvez seja melhor eu parar de falar publicamente sobre o sideloading que faço em várias plataformas. Se você precisa contornar um controle de acesso ou superar uma contramedida, ela nem precisa ser muito eficaz. Só precisa ser o suficiente para que eles possam ir ao tribunal e dizer que havia uma contramedida, e o criador da ferramenta burlou essa contramedida. Isso se torna crime com pena de 5 anos de prisão e multa de $500 mil. Que bobo eu. Achei que era dono desse aparelho. Achei que podia usar do jeito que eu quisesse, desde que não estivesse machucando ninguém. É bem estranho que a gente tenha uma propriedade que quer usar de maneiras legais, mas o fabricante não gosta disso, e a vontade dele é que prevalece. Normalmente é engraçado, porque quando perguntei se seu livro estava no Audible, você respondeu, não, seu idiota. Quando você lê... Você não disse isso. Mas a sensação era, talvez quando você lê o livro, você vai entender, não está no Audible. Foi engraçado. Assim que li o livro, fiquei tipo, estou ficando vermelho. Ah, eu não me importo. Eles são 90% do mercado, então... Claro, você está começando agora. Faço essa pergunta para todo autor. Engraçado, acho que admiti outro crime na ligação com você. O que eu faço é, eu só uso um programa chamado Open Audible, aí eu baixo o arquivo e coloco no meu outro aplicativo. É um crime.
Eu não sabia disso, porque eu pensei, tipo, eu sou dono dos livros. Bem, e aqui está o incrível. Eu não sou dono dos livros. Digamos que eu, como autor, deixo a Audible vender meus livros. A Audible tem uma exigência de que todos os livros deles sejam protegidos dessa forma. Isso se chama gerenciamento de direitos digitais, ou DRM. Eu deixo a Audible vender meu livro, eles cobram $15 e fui eu quem escreveu e narrou o livro. Eu também paguei pelo engenheiro e pelo diretor, paguei pela edição e pelo controle de qualidade. É o meu livro, certo? Eu sou o dono desse livro, então você comprou o livro da Audible. Eu te dou a ferramenta para tirar esse livro do aplicativo da Audible e colocar em outro aplicativo. Eu cometo um crime, certo? Como proprietário dos direitos autorais, é ilegal para mim deixar você pegar minha obra protegida por direitos autorais e usá-la como quiser. E isso é uma violação de direitos autorais, e não é só uma pequena violação de direitos autorais. Se você baixasse ilegalmente o audiolivro do Audiobook Bay, teria uma punição menor do que eu, só por te dar uma ferramenta para usar sua cópia comprada em outro lugar. Isso é insano. Se você furtasse o CD em um posto, teria pena menor do que se eu te desse a ferramenta para usar como quisesse. Se você apontasse uma arma para o rosto do caminhoneiro que entrega os CDs, aí sim estaríamos chegando perto da pena esperada por sequestrar o caminhão. Para mim, te dar a ferramenta para pegar meu trabalho não é questão de direito autoral, mas sim um grave desrespeito ao modelo de negócios. É como o direito de criar novos crimes do nada, adicionando controle de acesso, DRM, e tornando qualquer ação proibida pelo DRM dependente de ultrapassar esse controle. Loucura, e como isso é ilegal, essa é a história. Então é ilegal eu usar o Open Audible, ou é apenas ilegal pra mim compartilhar o programa? Bem, na verdade é ilegal nos dois casos. É uma questão civil você usar, e é uma questão criminal você traficar isso, certo? O que é traficar isso? Não mencionando ao dar isso para outra pessoa, informando onde encontrar. Eu nunca faria isso. Mas também, e isso é muito importante, explicar para alguém como funciona, certo? Tipo, qual vulnerabilidade você encontrou no Audible para explorá-la? Dar crédito agora é essencial, pois na pesquisa de segurança isso é o padrão ouro. Você mostra que investigou o assunto. Investiguei sua Smart TV e descobri que ela espionava você ou permitia que outros fizessem isso. Aqui está meu código de prova de conceito. Assim contornei o bootloader e mostrei que era possível. Eu vejo que isso é um crime, então uma crítica efetiva aos defeitos de um dispositivo. Então vou te dar um exemplo bem severo. E se eu disser para colocar um pedaço de fita sobre a câmera na parte de baixo? Aqui entra o que é violação e controle de acesso. Isso provavelmente não é um problema, já que há pouca jurisprudência sobre o tema. Um caso curioso, um sujeito estranho criou um clone do Napster, o Weinster, e colocou todos os nomes das músicas em latim de porco. Lembro que ele tentou se chamava Johnny Depp e era bem estranho. Ele tentou fazer com que as gravadoras ele tentou processá-las por descriptografar os títulos das músicas que estavam em latim de porco. O juiz disse, desculpe, isso não é um controle de acesso eficaz. Não há muitos exemplos, mas vou citar um bem ruim. Então, na Polônia, existe um grande fabricante de trens chamado Nevag, e a Nuvog, ao que parece, coloca armadilhas nos seus trens. Então, se eles percebem que a locomotiva foi levada para um pátio de manutenção rival, ou se a locomotiva fica imobilizada por mais de alguns dias em um lugar que pode ter um pátio de manutenção rival, eles travam a locomotiva. Ela simplesmente para de funcionar. Isso é um sinal de desligamento enviado remotamente. Eles não divulgaram isso. Os operadores de trem só sabiam que seus trens às vezes paravam e ligavam para a Nuvog, que respondia, vamos realizar diagnósticos remotos. Isso é uma taxa de serviço de 20 mil euros, porque você não comprou o pacote de serviço conosco, você imprudentemente comprou o pacote de serviço com nosso concorrente. E então eles simplesmente cobravam 20 mil euros deles, para entrar e clicar novamente no botão fazer o trem andar. E isso ficou muito suspeito porque havia um trecho da linha principal. Ao desenharem o retângulo ao redor do depósito de serviço, incluíram parte da linha principal por descuido, fazendo os trens pararem nesse trecho. Então, esse grupo de pesquisa em segurança foi contratado por uma das operadoras de trem. E eles descobriram esse sabotagem, certo? Que essa empresa basicamente amarrou a Polônia aos trilhos do trem. O artigo 6 da Diretiva de Direitos Autorais é igual à seção 121 do DMCA. O representante de comércio dos Estados Unidos fez com que todos os parceiros comerciais da América adotassem leis idênticas à nossa anti-circunvenção. Assim, todos os países têm uma lei semelhante. Caso contrário, alguém na Polônia poderia lucrar removendo restrições de produtos americanos. Então você precisa que todos os outros concordem em parar de fazer isso.
Então, o fabricante está processando os pesquisadores e um deputado, né, um membro do parlamento que falou sobre o trabalho deles no parlamento por violar o artigo 6 da Diretiva de Direitos Autorais, porque eles revelaram o método pelo qual conseguiram acessar o firmware do trem. Isso é uma loucura pra mim. Quer dizer, espero que seja um caso para a Suprema Corte da Polônia, onde eles digam: você não pode fazer isso de jeito nenhum. Bem, vamos ver. Os casos geralmente demoram de 8 a 10 anos para chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal Federal da Europa. Veremos como isso vai evoluir. Mas enquanto isso, veja, se você é uma empresa de pesquisa em segurança, que você tem que entender, empresas de pesquisa em segurança soa muito grandioso. Geralmente é tipo 5 caras. Sim, 3 pessoas muito apaixonadas pelo assunto, que gostam do desafio intelectual e são bem remuneradas, como descobrir falhas nas coisas. Avisando as pessoas, não tipo 50 milhões de dólares para defender um caso na Corte Europeia de Justiça contra uma enorme operadora de trens multibilionária. Então, tipo, digamos que alguém chega até você e diz, sabe, estamos preocupados que esse ventilador possa ter algumas portas dos fundos. Você garante que ao conectarmos esse ventilador, ele não será desligado remotamente por agentes mal intencionados? Pode auditá-lo antes de instalarmos no hospital? Vai fazer isso? Vai burlar o firmware? Todos os ventiladores do mundo são feitos pela Medtronic, uma empresa americana que se diz irlandesa e realizou a maior inversão fiscal da história. Todo o dinheiro deles flutua em um estado de graça intocável por impostos em algum lugar sobre os irlandeses. A Apple também faz isso? Apple, Google. A Irlanda é uma cidade inventada, então eles fingem ser irlandeses. Eles armam armadilhas nos ventiladores, e se você colocar uma peça no ventilador, até mesmo uma peça deles, mas não pagar o técnico deles para vir e digitar um código de desbloqueio, o computador e o ventilador não vão usar a peça. Então, durante o lockdown, você tinha técnicos médicos nos hospitais que estavam tirando telas funcionando de ventiladores quebrados e colocando essas telas em ventiladores funcionando com telas quebradas. A tela não funcionava com o ventilador, porque eles não conseguiam que alguém da Medtronic pegasse um avião e viesse até o hospital deles porque não havia voos, certo? E as pessoas estavam morrendo por causa disso. Isso é muito triste. Você vai arriscar a fúria deles se alguém disser auditoria, então a Medtronic faz tudo. Eles produzem estimuladores cerebrais para Parkinson, monitores de glicose, bombas de insulina, desfibriladores e marca-passos. São itens que ninguém deseja usar. Vulnerabilidades de segurança remota existem, pois todos têm interfaces sem fio. Afinal, ninguém quer atualizar firmware usando um bisturi, certo? O que significa se seu estimulador cerebral profundo ou desfibrilador implantado pode ser ativado remotamente por alguém próximo de você. Certo, meu Deus, eles alegam que é para garantir o uso de peças de alta qualidade, já que é um estimulador cerebral profundo. Não queremos uma peça chinesa falsificada que possa falhar, por isso garantimos que compre a nossa. Faz sentido, mas não sei. Eles têm um conflito de opinião irreconciliável. Essa é uma boa maneira de colocar isso. Porque você sabe, sim, é verdade, às vezes eles querem defender seus interesses e às vezes não. Então, uma das coisas que tem mantido a Medtronic nas notícias por tantos anos é que os dispositivos deles são extremamente inseguros. Por exemplo, houve um problema na cadeia de suprimentos. Quando você vai ao cardiologista, eles usam uma varinha no seu peito para ler e atualizar o software do desfibrilador implantado. Assim, a atualização de software que vinha da Medtronic para o PC que o cardiologista usava e para o seu desfibrilador implantado, que basicamente é uma bateria gigante conectada ao seu coração. Esse software não tinha verificação de integridade, então era possível inserir outro software na cadeia de suprimentos sem forma de detectar adulteração. Então não havia assinaturas criptográficas junto com ele. Isso é algo super básico. Super básico é... Tipo, seu relógio recebe atualizações de software que são assinadas. Se eu hipoteticamente baixasse um filme pelo BitTorrent, até mesmo o meu programa Transmission no Mac verificaria a integridade do arquivo e garantiria que está exatamente certo. Sem verificação de integridade, inserções fáceis na cadeia de suprimentos, o que é muito ruim. A ideia é confiar totalmente na Medtronic, pois eles realmente se preocupam com sua segurança e levam isso a sério. Seria mais válido se eles realmente fizessem isso. Mas também, tipo, um dos motivos pelos quais eles não precisam levar a sua segurança a sério é porque ninguém pode te avisar quando eles cometem um erro. Certo, exatamente. A boa notícia é que atualizamos seu marca-passo, mas a má é que colocamos Tetris nele. Quake, acho que Quake é o que todo mundo instala em tudo, isso mesmo. Então pode funcionar estranho, mas vai ser muito legal. Você deveria mostrar pra todos. Seu coração vai bater assim. Na, pa, ba, pa, pá.
Quero falar sobre a Amazon. Falando em atores do mal, quero dizer, tem tanta coisa que poderíamos falar sobre o Facebook, né? O metaverso que fracassou, como eles são péssimos nisso. Você não usou o metaverso. Isso existe? Eu passo o dia todo no metaverso. É uma das poucas coisas que faço fora de casa. Mas nunca usei o meta. Você está brincando? Parece um tijolo na minha cara. De jeito nenhum. Cara, você já viu o Apple Vision Pro? Então, eu tenho um colega de casa que, por algum motivo, só consegue assistir a NFL no Apple Vision Pro dele. Se entro na sala e ele está no sofá com um tijolo na cara, já penso. Deve estar passando futebol. Vou dizer que o Apple Vision Pro é uma das coisas mais legais que já usei na minha vida. É como o iPhone, no sentido de quão revolucionário ele é, mas é caro demais, não tem tanta coisa que dá pra fazer com ele, mas é tipo o meu brinquedo favorito. Mas o metaverso, eu lembro de assistir a uma entrevista com o Mark Zuckerberg lá dentro, e parecia um jogo dos anos 80. Só que eles estavam tipo, a gente pode jogar ping-pong aqui dentro. Eu pensei, quem usaria isso, além de crianças que jogam Minecraft, e aí elas só vão querer jogar Minecraft mesmo. Tenho que dizer, eu vi esse vídeo e achei que realmente tinha potencial. Porque as pernas estavam estranhas no vídeo, pessoal. Então, o Facebook sugando esse conteúdo jornalístico. E era tipo, ei, estamos tornando o site mais útil. E então era assim, você simplesmente não precisa mais acessar esse site. E o Google está fazendo a mesma coisa com os resumos de IA deles. Agora, ao pesquisar no Google, você só clica nos 3 primeiros links. Não se preocupe, aqui está o que eles dizem. Acho útil, mas também sinto pena de quem depende do site para ganhar dinheiro com anúncios. E se você perguntar pro Google, ei, essa IA erra? Eles vão dizer sim, mas todo mundo deveria clicar nesses 3 primeiros links para garantir que o resumo está certo, né? Ah, claro, pode deixar, amigo. O Google tem Analytics, então sabe que quase ninguém clica nos 3 primeiros links, certo? Então eles estão te dando resumos. Sabem que os resumos são imprecisos e ainda colocam enfeites em volta do resumo. Assim, eles vão te culpar se você se envenenar acidentalmente, em vez de você culpar eles. Aqui está uma pergunta que eu não entendo. Vamos supor que, primeiro, muitos sites ganham dinheiro com, tipo, anúncios do Google no Sim. Então, vamos supor que eu tenho um site de receitas. Sou o primeiro resultado no Google para ovos beneditinos ou algo assim. Tenho várias receitas de ovos beneditinos como primeiro resultado. Agora, ao buscar receita de ovos beneditinos, aparece um resumo de IA. Meus anúncios sumiram, meu negócio está prejudicado, mas o Google também não perde, afinal, são anúncios do Google. O Google prefere assumir o prejuízo só para que usem a IA, então não entendo o motivo disso. Tem um livro que será lançado na primavera chamado O Guia do Centauro Reverso para a Vida Após a IA, que tenta responder por que eles fazem isso. Tudo apostando naquilo que é objetivamente a tecnologia que mais dá prejuízo na história do mundo, ninguém nunca perdeu tanto dinheiro quanto as empresas de IA. Sério, nunca. E eles dizem, a gente vai recuperar de algum jeito. Mas é tipo, toda vez que você ganha um usuário, você perde mais dinheiro. Toda vez que esse usuário usa seu produto, você perde ainda mais dinheiro. As únicas pessoas que não perderam dinheiro com GPUs são aquelas que esqueceram que precisavam de eletricidade para isso e depois não conseguiram encontrar um lugar para colocar. E aí tá lá parado num depósito, né? Talvez essas pessoas tenham perdido menos dinheiro com suas GPUs. Mas por que gastam tanto? Acho que isso se relaciona ao paradoxo da empresa ter 90% do mercado. Então, se você é uma empresa em crescimento, os investidores te avaliam com o que chamam de um alto índice preço-lucro. Esse é o valor do seu papel em relação ao quanto você realmente ganha. Se você ganha 1 milhão por ano e suas ações valem 10 milhões, seu índice PL é 10:1. Empresas de crescimento costumam ter PL altos. Famosamente, o da Tesla está na casa dos 3 dígitos. Empresas maduras têm índices muito mais baixos, mesmo que tenham a mesma base de caixa, certo? Mesmo que estejam vendendo o mesmo número de unidades, obtendo o mesmo lucro de todas elas, porque a ação da empresa de crescimento é uma aposta no seu crescimento. Agora, o interessante de ter uma ação de crescimento é que isso é muito vantajoso para o crescimento. Então, se você quiser contratar alguém ou comprar uma empresa, muitas vezes eles vão tratar a sua ação como se fosse dinheiro, certo? Porque está crescendo. Se pensar, por exemplo, na Target e na Amazon, ambas querem comprar uma empresa de logística, certo? Responsável por gerenciar o armazém para viabilizar o envio. A Target é uma empresa madura, a Amazon é uma empresa em crescimento, as duas fazem ofertas por essa empresa de logística. A Target precisa oferecer em dólares, obtendo-os de clientes ou credores. Se tentar criar dólares, o Tesouro pode intervir e prender você. A Amazon pode fazer uma oferta em ações, e a forma como eles criam ações é digitando zeros em uma planilha, certo? Eles não precisam que alguém lhes dê ações antes de fazer uma oferta, certo?
E isso significa que uma empresa em crescimento sempre pode continuar crescendo, porque ela sempre pode comprar outras empresas, contratar pessoas-chave. Quando Mark Zuckerberg contratou essa pessoa por 100 milhões de dólares, não pagou em dinheiro. Ele entregou 100 milhões em ações da Meta, criadas apenas digitando zeros em uma planilha. Entendi, eles podem imprimir dinheiro. Eles podem imprimir dinheiro, mas aqui está o paradoxo. Tudo que não pode durar para sempre acaba. Então, em algum momento, o crescimento para. Porque você já tem 95% de participação de mercado e o Google Sala de Aula leva 15 anos para formar uma geração de adultos que serão seus clientes? O mercado percebe e comenta: você não atingiu a meta de crescimento? Às vezes nos perguntamos por que são tão obcecados por crescimento. Se você não alcança sua meta de crescimento, dizem que seu negócio é bom, mas já está maduro. Todo mundo entra em pânico e começa a vender agora. Isso significa que está valorizado 5 vezes acima. Então, em janeiro de 2022, Mark Zuckerberg fez uma conferência para investidores, sua conferência anual de investimentos do primeiro trimestre, conferência para investidores, e ele disse: tivemos um crescimento um pouco menor do que o esperado entre os usuários dos Estados Unidos no ano passado. E houve em um único dia uma venda de 260 bilhões de dólares em ações do Facebook, certo? E quem é a pessoa no mundo que mais perde dinheiro quando as ações do Facebook caem? Mark Zuckerberg. Então é assim que acontece. Ele, se levanta de seu sarcófago uma manhã e diz: ouçam-me, irmãos e irmãs, pois tive uma visão. Eu sei. Disse que seu futuro era discutir com o tio mais racista usando o site que criei para testar a capacidade dos universitários. Durante a noite percebi que o futuro sou eu. Transformar você e quem ama em personagens de desenho animado, sem pernas, sem sexo, simples e vigiados, para aprisioná-los em um mundo virtual. Roubei de um romance cyberpunk satírico e distópico de 25 anos atrás que chamo de metaverso, certo? E essa é uma forma de sinalizar para o mercado que não estamos apenas presos ao crescimento. Com 95% do mercado em redes sociais, há um mercado adjacente de realidade virtual onde podemos expandir. Então você vai se lembrar que houve um dia em que o Google acordou e disse: na verdade, agora somos o Facebook e temos um produto chamado Google+. Eu me lembro disso. Certo, e não era isso. Quer dizer, talvez eles quisessem uma rede social, né? Eles queriam que investidores dissessem: vocês já têm 90% do mercado de buscas, mas ainda podem crescer, virar o Facebook e conquistar a fatia deles. E aí o Facebook acordou um dia e disse: agora somos o YouTube, vamos fazer a transição para vídeos, e os investidores embarcaram nessa. Tivemos criptomoedas, metaverso, Web3 blockchain. Eu me lembro do Facebook. Pagar NFTs, todas essas coisas, agora é IA e superinteligência. Não acho que sejam insinceros, acredito que realmente creem nisso. Seria ótimo se as pessoas gostassem dessa ideia, assim como gostaram da que tive há 25 anos. Acredito que ele confiava no metaverso, mesmo que ninguém mais acreditasse. Se você é bilionário, provavelmente é solipsista e duvida da existência dos outros. Por isso, o metaverso faz sentido para você. Elon Musk chama pessoas de quem não gosta de NPCs porque acha que elas não são reais. Como alguém consegue se olhar no espelho após causar tanto sofrimento se acredita que essas pessoas são reais? Então você tem que, até certo ponto, simplesmente deixar de acreditar nas outras pessoas, pelo menos na maioria delas, para poder estar nessa posição, né? Esses caras eram todos ligados ao altruísmo eficaz e long-termismo. É engraçado que eu estava lendo sobre isso agora há pouco e era toda essa ideia de que, olha, tudo bem ser meio mal se você está doando dinheiro, no futuro haverá 1 trilhão de pessoas. 3 trilhões de pessoas artificiais. Se todas estiverem um pouco mais felizes, você gera mais felicidade líquida do que a miséria causada. Quando você ganha para doar. Hoje, É quase como uma crença religiosa. Sim, fiz meu filho se explodir num posto de controle, mas agora ele está no céu e todos nós também iremos, então está tudo bem. As pessoas que morreram também estão no céu, então por que reclamar? Então, essa compra de indulgências, existe esse tipo de cálculo moral. Então, tudo isso tem uma base na crença de que as outras pessoas não são reais. E então, eu acho que eles acreditavam que isso poderia funcionar, certo? Acho que eles não ligavam se funcionava. Contanto que mantivesse o preço das ações subindo, contanto que eles pudessem, eles estavam atravessando o rio nas costas de jacarés e tentando não perder uma perna, certo? E então eles têm que dar o próximo salto e eles não, se eles pensam assim: ok, metaverso, talvez não, mas IA, e aí é bem, todo mundo que está usando IA não está ganhando dinheiro com isso, mas superinteligência, certo? Eles só precisam do próximo, e do próximo, e do próximo, e do próximo. É por isso que eles continuam dizendo que a AGI está logo ali na esquina, enquanto outras pessoas pensam, se por esquina você quer dizer, talvez daqui a 50 anos e aí... Usando uma tecnologia completamente diferente?
Tipo, cala a boca, cientista. Quero dizer, Tipo, isso é como a ideia de que se você continuar cruzando cavalos para correrem cada vez mais rápido, eventualmente, uma das suas éguas premiadas vai dar à luz a uma locomotiva. sim, absolutamente sim. Não é como se os humanos fossem programas de adivinhação de palavras que conhecem mais palavras e, portanto, se colocarmos mais palavras nesse programa de adivinhação, ele vai despertar, certo? São coisas bem diferentes. Programas de adivinhação de palavras às vezes podem ser úteis. E eu acho que se não fosse pela bolha, chamaríamos a IA de algo como um plugin, certo? Ah, eu tenho uma coisa que às vezes encontra erros gramaticais que meu corretor ortográfico não conseguiu detectar, ou que pode criar um esqueleto de uma rotina de código. Sou editor de vídeo e consigo mover os olhos de 200 figurantes fazendo olharem pra cá em vez de lá. Quando o diretor pede, é só um plugin do Avid, não é? Sim, é fazer deepfake em vídeo, mas só com um plugin. Se fosse uma tecnologia comum, só listaríamos utilidades, não agiríamos assim. E se o programa de adivinhação de palavras ganhar consciência e transformar tudo isso em clipes de papel? Além disso, pode ser Deus. Além disso, todo mundo está demitido. Sim, certo? O plugin faz tudo agora. Sim, IA é um assunto inteiro que a gente deveria abordar, na verdade, porque eu estou muito interessado. O livro vai ser lançado em junho, definitivamente. Ah, sim, a gente deveria fazer isso de novo. Então eu quero mudar de criticar o Facebook para criticar a Amazon, porque olha, o Amazon Prime realmente mudou. Isso prendeu a gente e funcionou comigo também, né? Meus amigos têm sites de e-commerce e vendem roupas como as que estou usando agora da Cattle Mountain. Vamos deixar o link nas notas do episódio. É uma das minhas marcas favoritas. Compre direto no site. Ah, eu comprei algo e falei, ei, estava viajando com ele e disse que comprei uma calça sua há 3 dias e não recebi notificação de envio. Ele só falou, Jordan, a Amazon estragou seu cérebro. A gente não tem escravos trabalhando pra gente. Então vai levar uns 4 dias pra alguém ir até o depósito com todos os outros pedidos e pegar. E aí eles vão enviar porque a gente não tem escravos nem robôs. Você achou que isso seria enviado de um dia pro outro, não é? Trabalhamos no depósito 3 vezes mais rápido que outros, como na Amazon. Certo? Foi engraçado. Ele disse: não enviamos as coisas 3 horas após o pedido. Isso é impossível para a maioria das empresas. A Amazon fez exceção, mas não. Se você comprar em outro site que não seja vendido por uma 3PL logística terceirizada ou pela Amazon, não receberá em 2 dias. Isso simplesmente não é real, e ele estava rindo de mim porque eu realmente esperava que isso acontecesse. Bom, olha, quer dizer, você pode inverter isso e dizer, bom, a Amazon fez algo bastante impressionante com a rede de logística deles, mas a um custo humano bem alto. Mas é preciso dizer que é possível imaginar um mundo onde motoristas possam fazer xixi e ainda assim entregarmos nossas coisas de um dia para o outro. Sim, eu fiz o programa com o Uba Butler que fez o Você Já Viu Isso? Menciono isso no livro. É uma bebida energética de limão azedo. Isso mesmo. Esqueci o nome exato, mas era algo onde... Se chama energia de limão amargo. Ah, É mesmo? Ah, eu achei que se chamava algo tipo... Eu achei que tinha, tipo, um nome esperto. Não. não, limão amargo. Essa é a piada do P. Ok, então, sabe, eu acho que os chefes de tecnologia realmente gostariam que a gente pensasse que você tem que aceitar o bom junto com o ruim, que eles são inseparáveis. Que, tipo, ter uma conversa com seus amigos sem que Mark Zuckerberg esteja ouvindo é como pedir por água que não seja molhada. Ou, sabe, querer que seus pacotes sejam entregues de forma eficiente sem mutilar os trabalhadores do armazém é inconcebível. Não é possível, né? Esse é um truque antigo. Margarida Thatcher, quando era a primeira-ministra do Reino Unido, repetia isso tanto que virou seu apelido. Não há alternativa. Eles costumavam chamá-la de Tina Thatcher, não há alternativa. E o que ela queria dizer era, pare de tentar pensar em uma alternativa, certo? Tipo, pare de imaginar que as coisas poderiam ser diferentes. A Amazônia fez coisas admiráveis, assim como o Facebook, certo? O Facebook era divertido, o Google era um ótimo mecanismo de busca, a Apple fazia dispositivos muito bonitos e bem comportados, certo? Mas eles querem que você pense que não há como obter o benefício sem suportar os custos, que esses custos são intrínsecos ao dispositivo. E isso é um absurdo. Sabe, eu sou escritor de ficção científica. Meu trabalho é pensar em 6 alternativas antes do café da manhã. Então, a Amazon, eles nos venderam o Prime, certo? Eles nos venderam produtos abaixo do custo. Falávamos antes sobre como tínhamos leis de concorrência, mas deixamos de aplicá-las. Muitas leis de concorrência analisam fusões para evitar que empresas comprem rivais.
Mas outra parte importante disso é sobre preços e sobre o que chamamos de precificação predatória, que é vender produtos abaixo do custo com a intenção de tirar os concorrentes do mercado, o que se torna uma espécie de jogo de quem tem mais dinheiro, onde vence quem consegue bancar. Investidores com mais dinheiro podem esperar até outros saírem do mercado e depois aumentar os preços, como a Amazon fazia com preços predatórios. O Prime foi um grande exemplo disso. Eles pré-venderam o frete nos Estados Unidos com prejuízo, um ano de cada vez. E isso significa que a maioria das pessoas começava suas compras na Amazon porque já tinha pago pelo frete, certo? E se você encontrasse o que queria, ficava por lá. Agora, a Amazon exige que todos os seus vendedores tenham um acordo de nação mais favorecida. Então, nação mais favorecida significa que você tem que vender pelo menor preço na Amazon. Você não pode vender. Você falou para comprar no site do seu amigo, mas se ele vende na Amazon, não pode oferecer preço menor no próprio site. Ele não vende na Amazon, certo? Então, não podemos dizer que a carteira custa $10 a menos no nosso site, pois temos que pagar para a Amazon. A Amazon vai te colocar na página 10 milhões dos resultados de busca. Agora, os Estados Unidos passaram por 3 recuperações consecutivas em forma de K. Isso é quando você tem um colapso econômico. E então, quando acontece uma recuperação, toda a recuperação vai para os 10% mais ricos. Então você tem essas duas linhas, você tem a linha da recuperação. É assim que os 10% mais ricos estão indo e você tem os 90% indo cada vez pior. Então tivemos 3 recuperações consecutivas em forma de K. Quase toda a capacidade de consumo da nossa economia está concentrada nesses 10% do topo. E nesses 10% do topo, todos eles têm Prime e todos começam suas jornadas de compras na Amazon. Quase todo o consumo na economia americana está nesse 10º superior. Por isso é difícil gerir um negócio dizendo que não estará na Amazon, pois todos acabam presos nela. Agora, se você está vendendo na Amazon, você precisa recuperar o custo de vender na Amazon. As taxas abusivas da Amazon quando escrevi o livro estavam entre 45% e 51%. Agora elas estão nesse patamar. Os comerciantes pagam. Para cada dólar gasto com um comerciante independente na Amazon, antes era de 45% a 51%. Agora está entre 50% e 60%. Ninguém tem mais essa margem, então quando os preços sobem na Amazon, precisam subir em outros lugares também por causa da cláusula de nação mais favorecida. Então eles ficam mais caros na Target, no Walmart, no momento na Pop Shop ali na esquina e na loja de fábrica, porque caso contrário, você perde a Amazon, perde todos os consumidores de maior poder aquisitivo. Então, no fim das contas, todos nós estamos pagando o imposto da Amazon, mesmo que você diga, eu não uso a Amazon, porque o Jordan está certo, dane-se eles, o Corey está certo. Tudo bem, mas você ainda está pagando. É um imposto que impacta toda a economia. Isso mostra que muita pesquisa não resolve o problema dos monopólios. Voltando ao início da conversa, não foi sua compra errada que criou esses monopólios. Quero explicar uma dessas taxas abusivas para mostrar como isso é insidioso. Então, a Amazon tem esse negócio que eles chamam de publicidade, mas não é publicidade como você entende. Se você tem idade suficiente para conhecer os antigos escândalos do rádio, vai reconhecer isso como o que chamavam de paiola. Ah, sim, e isso é quando você paga para ter destaque. Antigamente, os DJs recebiam dinheiro para tocar certos discos, certo? Era ilegal. A Amazon cobra para empresas aparecerem no topo dos resultados de busca. Cada vez que você pesquisa, ocorre um leilão para definir quem aparece nas primeiras posições. Para recuperar o dinheiro desse leilão, eles precisam cobrar mais caro. Então, o primeiro resultado é sempre ou mais caro, ou pior, ou os dois. Eu percebi que aquela escolha principal, porque isso, $5 a mais tem 45 avaliações em vez de 4.500 avaliações. Embora pareça pior e seja de plástico, o de alumínio é mais barato e melhor avaliado, mas está na segunda página. Em média, o primeiro resultado é 29% mais caro do que a melhor opção. A primeira linha é 25%. Você precisa descer cerca de 17 posições na segunda tela para achar a melhor opção. Eles misturam as unidades, então não dá para perguntar quais pacotes de pilhas são mais baratos, porque aparecem pacotes de 2, 10, 20, etc. 17 centavos por unidade. Ok, uma unidade é uma pilha? Bem, não, aqui são 2 pilhas, mas ali é uma pilha só. Você não consegue comparar de forma justa, isso só te confunde. Quando escrevi o livro, Apple era como a Amazon. Na verdade, já fatura mais de 30 bilhões de dólares por ano. 2 anos atrás, quando o livro foi lançado, já passava de 1 bilhão. Isso é o dobro de toda a receita de todos os jornais do mundo. Então você poderia ter 2 cópias completas da nossa mídia de notícias. Ano passado foram 80 bilhões para isso. Louco, né? Agora vemos essa incrível expansão. Meu amigo Tim Wu escreveu um ótimo livro chamado A Era da Extração sobre esse tema. E ele aponta que essa é uma situação em que todo mundo perde.
Os vendedores perdem porque estão desviando o dinheiro que poderiam te dar em forma de preços ou qualidade e estão desviando isso para essa guerra de lances inútil. Você perde pois não recebe o melhor produto pelo melhor preço. Certo, você paga mais. Isso é totalmente inútil, equivalente a 3 indústrias globais de notícias. É puro parasitismo e extração de intermediários. É preciso usar o Fulfillment by Amazon para se inscrever no Prime, caso contrário, ficará na página 87 dos resultados de busca. Ouvi que a Amazon permite que vendedores falsificados, principalmente chineses, atuem livremente na plataforma. Tive um amigo que criou um produto e descobriu que pessoas da própria fábrica ou de uma vizinha estavam falsificando usando o mesmo molde. Parecia que ele fazia uma mochila. E então, UB Kleixar, tudo em maiúsculas, fez uma mochila parecida, mas com zíperes ruins, não era à prova d'água e o tecido era de má qualidade. Foi curioso porque era muito parecida com a mochila, mas custava 5 vezes menos e era uma imitação ruim usando propriedade intelectual roubada. E aí ele falou, ei Amazon, eles estão fazendo isso e eles responderam, ah é? E daí? A Amazon também faz isso, copiando seus próprios vendedores. É, Amazon Basics. É muito mais insidioso. Olha esse cabo. Uma coisa sobre usar a logística da Amazon é que eles veem toda a sua cadeia de suprimentos. Eles sabem qual fábrica está fazendo seus produtos porque você está enviando direto para eles. Eles sabem tudo o que você faz. O Congresso então perguntou a Jeff Bezos, você espiona seus vendedores para copiar os produtos deles? E ele disse que não, e então o advogado-geral dele disse, Jeff, você acabou de cometer perjúrio perante o Congresso. E ele voltou e disse, eu me expressei mal. Então sim, nós espionamos eles se você for direcionado aos produtos deles. Dependendo do que você quer dizer com espionar, se você quer dizer observar tudo o que eles estão fazendo e depois fazer a mesma coisa, então tudo bem, acho que nós espionamos eles. Sim, então essa empresa dos Estados Unidos é prejudicada porque eles inventaram o produto e basicamente eles podem ir à falência. E o único que sobra é a Ubiquezar e as outras 17 cópias. Aliás, eles têm esses nomes engraçados por isso. A Amazon verifica marcas só no banco do SPTO, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, para garantir que você não infringe marcas registradas ao vender. Eles usam sequências aleatórias de letras para evitar marcas registradas. Entendi, pois pensava, por que não colocam alguém que fala inglês dizendo que isso não é um problema? Porque eles não estão usando nomes de marcas para vender, eles estão manipulando o algoritmo. Sim, notei que eles têm várias avaliações e pensei, esse produto foi lançado há 3 dias, estão vendendo muito, mas percebi que as avaliações são obviamente falsas. Se você filtrar por mais úteis ou avaliações baixas, acha as que parecem reais. Pessoas dizem, 1 estrela, produto ruim, por que comprar esse? Compre outro. E todas as avaliações 5 estrelas dizem, ótimo produto, fácil de usar. Eles fazem muita coisa, tipo, eles vão ter um produto que é útil, ele vai acumular um monte de avaliações. E aí o sistema do Amazon, ele tem uns bugs. Então você pode pegar esse produto e dizer, olha, aqui está uma nova versão dele. Talvez seja uma caneta, mas você diz que a nova versão é um Power Bank USB, certo? E todas as avaliações 5 estrelas são para a caneta. Agora existe esse ranking, mostrando várias formas como a Amazon falha na fiscalização. E sobre o Uba Butler, é incrível porque ele fez 2 coisas. Então, uma coisa que ele fez foi ir e recolher a urina dos motoristas da Amazon que eles jogavam pela janela das vans. Porque eles não te dão uma pausa para ir ao banheiro, mas você não pode voltar para o depósito com nenhum xixi. Eles urinam em garrafas e as jogam pela janela das vans. Depois ele anunciou isso na Amazon como bebida energética de limão amargo, como uma pegadinha. Ele só vendeu para amigos, não para desconhecidos. Anunciou como refil de álcool em gel para evitar exigências de segurança alimentar. E a Amazon, muito prestativa, automaticamente colocou isso na categoria de bebidas energéticas para ele por meio de um algoritmo. E aí ele conseguiu que amigos suficientes comprassem, que recebeu uma ligação de vendas de um representante da Amazon dizendo: estamos impressionados com seu produto e gostaríamos de gerenciar sua logística e produção para você. Então essa foi uma das coisas que ele fez. Episódio 1235 do Se as Pessoas Quiserem Ir. Ah, muito bom, é. Então a Amazon deixou isso passar completamente, mas a outra coisa que ele fez foi se candidatar a um emprego para trabalhar na Amazon. E em poucas horas eles perceberam que ele era alguém que iria documentar as condições de trabalho deles. E assim, você pode ver que quando a Amazon quer fazer análises detalhadas e vigilância das operações deles, eles conseguem. E então, quando se trata de impedir que organizadores sindicais consigam um emprego em um depósito da Amazon, eles são impecáveis. Quando golpistas vendem garrafas de urina como bebida energética, dizem, parece problema seu. Ou avaliações falsas que em lugares como o Yelp eles vão encontrar, ou em outros lugares eles vão encontrar e vão dizer de jeito nenhum.
Você não sabe se isso é ou não uma caneta, um produto consumível, não sabia que não era uma caneta, como sua IA não reconhece que falam de uma caneta e essa foto é de algo que não é uma caneta? E isso é um problema. Voltando aos resumos do Google, isso também é um problema real com os resumos do Google. Pessoas que fazem avaliações ruins, destacando produtos com altas taxas de afiliados em vez dos que realmente têm bom desempenho, são muito boas em otimização para mecanismos de busca. Muitas marcas tradicionais, como Better Homes and Garden e Forbes, têm sites bem avaliados nos mecanismos de busca, o que é chamado de abuso de reputação nas buscas. Eles criam um site sombra acessível apenas por mecanismos de busca, não pelo site da Forbes. Esses sites têm várias avaliações ruins. Eles apenas escolheram os produtos mais caros, com maior comissão, e os classificaram como os melhores. É por isso, quando você busca no Google por melhores capas de iPhone, só aparecem listas como top 20 capas de iPhone para 2026 e todas são ruins. Olá, isso mesmo. Então são só as piores. E isso fica muito pior quando você chega nos resumos, porque o resumo simplesmente vai dizer que o melhor de todos é o X, certo? Você nem percebe o contexto. Uma mulher chamada Gisele Navarro, no Reino Unido, administra o site House Fresh, onde fazem análises detalhadas de purificadores de ar. Começou para pessoas com alergias crônicas e, com a Covid, ganhou ainda mais relevância. Eu preciso disso. Eu adoro, eu quero, eu gosto, quero levar um para cada hotel que eu vou. Leia as avaliações deles, são excelentes. Como Navarro destacou, ela fez análises detalhadas sobre a classificação do Google em buscas e sites de avaliação. É que quanto menor a qualidade da avaliação, maior a chance de ela aparecer nos primeiros resultados e maior a chance de ser incluída no resumo. Muitas vezes, o item mais bem classificado no resumo é justamente o que recebeu as piores notas dos avaliadores. Interessante. Você compra o purificador de ar mais caro e menos eficiente só por clicar no primeiro resultado. Isso não me surpreende nem um pouco. Quero dizer, muitos desses, antigamente, quando as pessoas faziam manualmente, eu tinha amigos que eu perguntava, o que você faz? E eles respondiam, eu vendo cabo, internet ou qualquer coisa em mercados e comparo Spectrum com Cox ou qualquer outra. Eles recebiam comissão de cada um e priorizavam o produto com maior comissão, sem se importar com o que era melhor. No fim, percebemos que nem precisamos de um humano para isso. E agora é assim com todo produto na Terra. Você pode procurar por uma película de iPhone e vai acontecer isso. E vai ter um site dedicado só para isso. Há empresas onde a IA cria 100 sites por dia, todos ranqueando no topo, mas são só sites de afiliados da Amazon ou outros sem qualidade. Voltando à incidificação como escolha política, no governo Biden, o Bureau de Proteção Financeira ao Consumidor concluiu uma ordem sobre comparação de preços de produtos financeiros. Você já deve ter visitado sites pensando, qual o melhor cartão de crédito para mim? Sim, esse é um exemplo engraçado. O primeiro resultado disso é sempre o que paga a maior comissão, que é sempre o que mais explora o cliente. Eu percebi que nunca é tipo, MX é bom pra isso. Sempre perguntam, já tentou Capital? Não quero citar nomes, mas é Capital One, sempre Capital, já tentou Capital? Eu penso, não conheço ninguém que use isso, é horrível. É tão 28% de APR. O Bureau de Proteção Financeira ao Consumidor, sob o governo Biden, tomou estas medidas. Primeiro, proibiu classificações enganosas com uma ordem em várias partes. A legislação federal proíbe amplamente métodos de concorrência injustos e enganosos. Errar é aceitável, mas mentir sobre o que você considera melhor é diferente. Então preciso seguir essas regras. Neste programa não posso dizer, adoro essa marca, é ótima. Eles me pagaram $10 mil, não vou citar isso. Eu tenho que fazer isso. Muitas pessoas que promovem moedas porcaria tiveram problemas por causa disso, e isso foi sob a lei de valores mobiliários, mas é o mesmo princípio. Eles disseram que eu não podia mais mentir, devia dar a melhor classificação possível e que eles tinham poderes de investigação pelo estatuto. Nós vamos exigir que os bancos, periodicamente, tipo a cada 2 semanas, nos forneçam uma tabela de taxas, pagamentos de juros, bônus e todas essas outras coisas em formato legível por máquina. Nós vamos exigir que todos os bancos adotem um formato padrão de exportação de dados. E nós vamos criar um site governamental de comparação financeira que usa nossos poderes investigativos para extrair, sob pena de perjúrio, dados totalmente precisos e atualizados em tempo real. Com um clique, você exporta todos os dados financeiros da sua conta bancária. Informaremos o que paga mais e cobra menos, com base nos seus descobertos e informações da conta. Com esse clique, você transfere todos os seus dados financeiros para outro serviço. Voltando aos custos de mudança, você mantém beneficiários e todo o seu histórico de pagamentos e conta.
Quando seu contador disser, eu preciso de todos os seus extratos bancários do ano passado, você não pode dizer, bem, eu troquei de banco em julho, vou ter que ver se consigo encontrar esses extratos antigos, porque tudo isso é transferido junto. Então por que eu nunca ouvi falar disso? Então tudo foi finalizado e aí Trump acabou com isso. Interessante. Ok, então foi uma questão de política, alguém fez lobby por isso. Política. Os bancos fizeram lobby para terem o direito de te roubar. Roubar de você é... Sabe, é roubo mesmo. Existem muitas formas de como nos roubaram. Por exemplo, os bancos usavam um software que processava operações em ordem específica para aumentar a receita. Então, digamos que você tinha um salário entrando e um cheque de aluguel saindo. Eles processavam primeiro o pagamento do aluguel, depois o salário. Assim, seu cheque voltava, certo? E aí eles podiam te cobrar uma taxa de cheque especial. Isso é revoltante. Certo? E eles estão com os dois nas mãos, né? E ficam assim, deposita o salário, o cheque do aluguel compensa, deposita o cheque do aluguel primeiro e aí eu ganho. Eles apenas preferiam depositar primeiro o cheque do aluguel. Certo, nossa, estou começando a suar, Corey. Então, por que eu tenho que alugar software agora? Quero dizer, eu entendo que às vezes eles estão sempre melhorando, mas só me cobre pela nova versão se eu quiser essas melhorias. Agora eu sinto que tenho que alugar. Eu baixo um aplicativo no meu celular, que é tipo um conversor de moedas, e penso, legal, R$3 por ano só me dá logo esse negócio. É só que eu quero comprar, então eu admito que estou caindo nessa armadilha. Vai ser tipo, custa R$90 pra sempre ou 12 por ano e eu penso, toma meus R$90 só pra não ter que pensar nisso, beleza? Então, sabe, voltando ao assunto, por que eles te passam a perna pelo mesmo motivo? Seu cachorro lambe as próprias bolas, mas você não pode? Então, sabe, se a gente tivesse um ambiente de políticas onde fosse legal fazer jailbreak nesse aplicativo e desbloquear a funcionalidade, eles querem te vender. Ou, sabe, baixar o código executável para que você pudesse continuar usando. Seria outro equilíbrio, tipo, eles teriam que pensar toda manhã. Se fizermos algo ruim, qual porcentagem dos usuários vai ficar tão irritada que vai tentar contornar isso? Sabe? Tipo, Pense em anúncios, certo? Mais de 51% dos usuários da web usam bloqueador de anúncios, o maior boicote de consumidores da história. Isso ocorre porque navegadores são tecnologia aberta, não há controle de acesso para adicionar algo, então basta instalar um bloqueador de anúncios. Criar bloqueador de anúncios para a web é permitido, mas em aplicativos, devido aos controles de acesso, engenharia reversa é ilegal, por isso ninguém instalou bloqueador de anúncios neles. Isso não existe, pois criar um seria crime, já que engenharia reversa em aplicativos é ilegal. Então, se você imaginar que estamos tendo, tipo, uma reunião de planejamento de produto aqui para o nosso site, e a pessoa que está conduzindo a reunião diz algo como, certo, pessoal, eu já fiz os cálculos por alto. Ao tornar os anúncios 40% mais irritantes, aumentaremos a receita bruta em cerca de 4%. Esse é o nosso KPI. Vamos fazer isso, certo? Aí alguém levanta a mão e diz, adoro como você pensa, Elon. Mas já passou pela sua cabeça que se você deixar o site 40% pior tipo, 80% dos nossos usuários vão acabar indo no buscador e digitando como bloquear anúncios? Depois disso, ninguém mais recebe nada deles, pois ninguém volta ao buscador para perguntar como ver anúncios de novo. Certo, certo. Quando se trata de aplicativos, você segue para o próximo item da pauta. Agora, pensando neles, quão irritantes seremos? Coloque anúncios no app e alguém sugere. Tornem-os 150% mais irritantes para maximizar a receita. Não importa se buscam como bloquear anúncios, porque isso seria considerado crime. Um aplicativo é basicamente um site com aparência de propriedade intelectual, usado para criminalizar a defesa da sua privacidade. E é por isso que toda empresa está tão obcecada em fazer você usar o aplicativo deles e não o site. No site você tem o controle, no app eles controlam. Acho difícil entender como a Adobe pode dizer, você usou o Pantone 227 naquele logo antigo. Para exibir, precisa do nosso pacote Pantone, que custa 16. Era 21 reais por mês. Sim, por mês. Sim, exatamente isso. Pantone, para quem não trabalha com design gráfico, se você tem uma impressora jato de tinta, sabe que ela tem tipo 4 reservatórios de tinta. E você mistura essas para fazer a maioria das cores que podem ser vistas pelo olho humano, mas tem várias cores que você não consegue ver, tipo essa sua capinha de celular laranja brilhante aí. Aquilo não é uma cor Pantone, não é uma cor CMYK, que você pode misturar com essas 4 cores, é o que chamam de cor especial ou cor Pantone.
E, sabe, quando você vai numa loja de tintas, eles têm aquele monte de amostras de tinta, você escolhe qual tinta quer e eles misturam pra você. É a mesma coisa se você vai a um designer gráfico, eles têm um grande catálogo de amostras Pantone e você vai folheando. Você diz, quero esse laranja de segurança, esse verde metálico ou outra cor. E aí eles dizem para o impressor, adicione um quinto bico ao seu processo de impressão e encha com essa tinta especial. Então isso é chamado de cor especial, ou cor Pantone, algo onipresente no design gráfico, e Pantone é uma empresa. Eles possuem os direitos autorais dessas amostras de cor. E então, número para fórmula química... Você sabe, equivalências e afins, tudo isso eles licenciam. Um dia a Adobe e a Pantone discordaram. Ninguém sabe o que houve, pois não nos contaram nada. Só sabíamos que um dia a Adobe disse: "Ei, agora você só usa o Photoshop na nuvem, não compra mais. Não pagaremos mais a licença da Pantone por você. Agora custa $21 mensais. Você terá que pagar a Pantone e, se não pagar, sempre que exibirmos seus documentos e portfólio..." Voltando ao Photoshop 1.0, todas as cores Pantone vão ficar pretas. Nós vamos tirar a cor do seu documento. O trabalho que você já pagou pra criar com o mesmo software. Então, há algumas possibilidades. Uma é que a Pantone procurou a Adobe e pediu, por exemplo, $12 por usuário por mês ou por ano. A Adobe pensou, vamos ver se os usuários pagam isso. Ou talvez a Pantone pediu a Adobe $100 por usuário. Ou vamos fazer vocês tirarem isso do aplicativo, certo? Talvez eles fossem os vilões, quem sabe. Mas aqui está a questão. Quando você cria a capacidade de acessar os documentos dos seus usuários e remover as cores deles, você precisa antecipar a possibilidade de que alguém apareça e exija que você faça isso, certo? Ninguém pode exigir que você remova as cores dos documentos dos usuários se não tiver capacidade técnica. A Amazon já fez isso. Eles periodicamente acessam os Kindles das pessoas e apagam seus livros porque há uma disputa de licenciamento. É uma loucura. Sou ex-livreiro em recuperação, trabalhei em várias livrarias e, independentemente das disputas de licenciamento, ninguém podia me obrigar a invadir casas de clientes para pegar seus livros. Eles chegam na loja e perguntam, você tem 1984 do George Orwell? Você responde, sim, está ali. Eles pedem, traga o botão, a caixa, queremos todos os extras. Mas eu comprei esses livros. Na verdade, não. Uma vez que você tem a capacidade técnica, alguém vai usá-la. Como Pavel Chekhov disse, um phaser na ponte no primeiro ato vai disparar até o terceiro, certo? Isso é exatamente o resultado totalmente previsível e antecipado de projetar um dispositivo ou serviço dessa forma. Sim, é a mesma coisa com carros, né? Teve uma grande notícia sobre isso em que você tinha que... Era isso mesmo, você tinha que pagar pra BMW pra usar os bancos aquecidos que você já tinha comprado. Eles desistiram, mas depois voltaram. Agora é preciso pagar a BMW para usar o ajuste automático dos faróis altos, que abaixa ao detectar tráfego contrário. A Mercedes faz... É um recurso de segurança. É apenas um recurso de segurança. A Mercedes faz isso com o acelerador, então você só pode usar metade da curva de aceleração do seu motor, a menos que pague uma assinatura mensal. A Tesla faz isso com as baterias. Certo, eles fazem isso com a bateria. Então a bateria está totalmente carregada, mas quando chega na marca de 50%, seu carro para de funcionar. A menos que você esteja pagando uma assinatura mensal, certo? É a sua bateria no seu carro. E em um mundo normal, lembra quando dissemos que não é normal as pessoas poderem decidir como você usa sua propriedade? Num mundo normal, eu veria o que Elon Musk faz e pensaria, posso vender aos clientes dele um produto que libera toda a bateria, certo? Jeff Bezos fez isso ao iniciar o negócio. Foi a uma conferência de editores e disse infamemente que a margem deles era a oportunidade dele. Então, quando ele faz isso com a gente, isso é progresso. Se a gente faz de volta com ele, isso é pirataria. Certo, é pirataria. O mais louco é que você não pode transferir essas coisas, tipo, vamos supor que eu comprei esse recurso, né, o banco aquecido, que eles desistiram depois. Quem liga, tanto faz, eles tentaram, qualquer coisa. Agora é o lance do farol alto. Beleza, aí eu te vendo meu BMW e falo, fica tranquilo, eu tenho aquele lance do farol alto, tenho direção autônoma. Você fala, ah, legal, valeu. E aí quando você liga, percebe que não está funcionando, né? E eles dizem, ah, bom, vimos que você vendeu seu carro para o Corey. O Corey tem que pagar pela transferência do título. Exatamente. Bem, espera, mas eu vendi o carro para eles. Sim, mas você não vendeu para eles a questão da licença que você recebeu. Se você faz uma pintura personalizada e coloca uma capa legal no volante e coloca spoilers, um defletor de ar e aquelas luzes roxas embaixo do carro, quando você vende o carro, você pode cobrar mais caro por ele. Em teoria, se você conseguir encontrar o comprador certo para todas essas coisas, sim. Não posso te vender os bancos aquecidos, aluguei eles da BMW mesmo dizendo que comprei. É praticamente o fim da propriedade privada. Para mim isso é loucura, pois se algo é seu, ninguém pode dizer como usar.
Somente entidades que não são pessoas possuem esse tipo de relação com sua propriedade. Organismos colônia transhumanos imortais, conhecidos como sociedades de responsabilidade limitada. Eles têm o que o teórico da propriedade Blackwell escreveu no século XVIII sobre propriedade. Eles definiram propriedade como domínio exclusivo e despótico sobre suas coisas, ou seja, o homem exerce controle total, excluindo todos os outros, correto? Eles controlam totalmente a propriedade. Você tem um título compartilhado, quase como um inquilino, enquanto eles são praticamente seus donos. E assim como você não pode decidir de que cor pintar as paredes do seu aluguel, você não pode decidir como usar seus e-books, mesmo achando que pagou por eles. Como há várias concessionárias BMW, diferente da Tesla, não dá pra simplesmente ir lá, certo? Como negociar o preço de um carro novo? Dá pra tentar incluir tudo o que percebi? Não. Todas são assinaturas mensais, não upgrades únicos. Ah, então você nem pode negociar pra tirar isso. Estou suando de novo, odeio isso, sei que você precisa rodar algo. Sem contexto por falta de tempo, mas o Uber oferece tarifas diferentes para motoristas com comportamentos distintos. Quero contar para motoristas ouvindo como hackear isso, já que sei que muitos dirigem para Uber ou Lyft. Sim, você deveria. Bom, se você se interessa por isso, a pessoa para seguir é o cara do rideshare. Ele ouve o programa. Eles se saíram bem e fazem um ótimo trabalho. Prazer falar com você, Sérgio. A especialista em direito Verna Dubal chama isso de discriminação salarial algorítmica, uma forma de precificação por vigilância. Você se lembra? A Delta anunciou há pouco tempo que fez uma parceria com essa empresa israelense e eles iam usar dados de vigilância sobre você para descobrir quanto você estaria disposto a pagar por uma passagem aérea e cobrariam mais se achassem que você estava disposto a pagar mais. Eles já fazem o que é chamado de discriminação de preço de segunda ordem, ou melhor, de primeira ordem, que é quando, por exemplo, se você não fica até sábado, eles cobram mais porque acham que você é um viajante a negócios. Mas isso é discriminação de preço de segunda ordem. Onde é assim, você pessoalmente, eu sei que você tem um funeral para ir ou que você tem uma reunião na segunda-feira, certo? Eles podem alterar os preços agora, e o salário é um deles, sendo manipulado pela discriminação algorítmica de salários. Então, Uber, se você é um motorista, a Uber pode atribuir um nível de desespero a você pela quantidade de ofertas baixas que você está disposto a aceitar. Quanto mais corridas ruins você aceita, menor é o salário que te oferecem. Eles pensam sempre, esse cara precisa de dinheiro. Esse cara precisa do dinheiro. E os motoristas da Uber se dividem em dois grupos. Eles se chamam de escolhedores ou formigas. Então, os escolhedores são pessoas que escolhem as corridas. As formigas aceitam toda corrida que aparece. No trabalho da Dubal, ela atua de forma antropológica. Ela conversa com muitos motoristas e descobre que eles não estão apenas sem dinheiro e exaustos porque dirigem 18 horas por dia. Ela conversa com um cara que dirige até São Francisco vindo de algum lugar fora da cidade e passa 3 dias dormindo no carro para tentar ganhar dinheiro suficiente para pagar o aluguel. E ele olha para todos esses outros motoristas que estão se saindo muito bem, que estão no Discord, no fórum do Reddit ou em algum outro quadro de mensagens, e ele pensa: eu sou ruim no Uber, por que sou tão ruim no Uber? O que eu fiz de errado? E o que ele não percebe é que, por estar sendo o mais indiscriminado possível para aceitar todas as corridas e ganhar o máximo de dinheiro que puder, esse é o sinal para eles. Discriminação salarial algorítmica para pagar menos. Para pagar menos a ele é. A discriminação salarial algorítmica ocorre em todas as categorias para pagar menos. Quando você contrata um trabalhador por aplicativo e finge que ele é um negócio independente, não um funcionário. Neste país, geralmente contratamos enfermeiros em nossos hospitais como prestadores de serviço. Assim, você evita sindicatos. Antes havia 2 ou 3 agências de recrutamento locais por cidade. 4 grandes aplicativos agora se promovem como Uber da enfermagem. Temos isso porque permitimos a concentração corporativa conhecida como captura regulatória. Nosso governo não atualiza leis que seriam desfavoráveis para as corporações, ou então elimina leis que são desfavoráveis para as corporações, como a comparação de preços em bancos. Ronald Reagan foi o último presidente a aprovar uma lei de privacidade do consumidor, em 1988 proibindo funcionários de locadoras de divulgar aluguéis de fitas VHS. O resto segue liberado. Um corretor de dados pode vender qualquer informação sobre qualquer pessoa. Assim, o aplicativo verifica a dívida do cartão de crédito da enfermeira antes de liberar um turno. E quanto maior a dívida no cartão de crédito que ela tem, menor é o salário que a enfermeira recebe. Isso é insano. Pense nisso da próxima vez que for colocar um catéter, certo? Essa enfermeira pode ter trabalhado até meia-noite no Uber e pulado o café para pagar o aluguel, pois estão pagando extra por necessidade.
Então, isso acontece em toda a economia. E você pode ver como é essa combinação de falta de concorrência que leva à captura regulatória. Isso então se aproveita do fato de que os aplicativos são opacos. Você sabe, meu amigo Tim Wu, que mencionei antes, escreveu esse livro, A Era da Extração. Ele destaca que na era em que se ia fisicamente ao mercado, mesmo sem preço único, todos negociavam e havia vigilância social sobre os preços, já que todos viam o que os outros pagavam. Os preços agora são definidos nesse tipo de silo em que você e a empresa estão presos dentro. Eles conhecem todos os preços, você só sabe o que pagou ou o que ofereceram pelo seu trabalho. Há uma combinação de características inchitogênicas. Além disso, não poder desbloquear o aplicativo impede compartilhar a oferta de preço com todos. Isso significa que você não pode criar um tipo de meta-aplicativo, não meta como a empresa Meta, mas como o conceito em que todas as enfermeiras concordam. Todas nós vamos recusar todas as ofertas baixas e forçar eles a aumentarem o salário. É como um ambiente onde pessoas más agem mal porque os formuladores de políticas que trabalham para nós permitem. Obrigado por participar do programa e fazer parte da enxitificação do podcast. Eu agradeço. Bem, obrigado. E devo dizer que trabalho para uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Fronteira Eletrônica. Estamos lutando contra essas coisas há 35 anos. Este é o meu 25º ano com eles. Estamos no FORG. Se quiser se envolver, acesse o FORG e participe. Lute contra a enxitificação em sua vida. A EFF me ajudou quando eu estava fazendo engenharia social e comentando sobre isso. Uma advogada lá explicou como evitar problemas. Acho que o nome dela era Márcia. Ah, sim, Márcia Levrock. Ela agora é independente, está aqui em Los Angeles. Ela é ótima. Ela basicamente disse, você pode fazer isso, mas se fizer, o governo vai dizer que você é um espião ou algo assim. Bem, ela é uma heroína, sim, então ela é ótima. Provavelmente me manteve fora da prisão, possivelmente me manteve fora da prisão. Até agora... Até agora. Sim, obrigado, Marsha. Foi bom conversar com você. Em 1990, quando entrei para a CIA, Al Gore pode até ter inventado essa internet, mas eu realmente ajudei a criar e construir ela. Fiz uma pergunta que mudou minha vida e carreira. Se estamos migrando para da internet e World Wide Web, como saber se há segurança implementada? Você disse que ocorre um ataque cibernético por minuto. Já vivemos um 11 de setembro cibernético. TikTok é uma ferramenta de guerra. Eu quero falar sobre isso. Existe um motivo pelo qual o TikTok vale tanto para os chineses. Uma dica do seu livro é preferir cartão de crédito ao débito. O trabalho deles é justamente mirar em você, nas suas empresas e nas pessoas, então basicamente é um crime sem nenhuma punição. Existem maneiras. Destaco a importância de não usar o cyberespaço para matar pessoas. Se estivermos jantando e você usar o celular, vou embora. A palavra mais perigosa da internet é com F, e não é o que você pensa.